Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Vamos lá, né? Então, peguem o PET de vocês, PET 3, semana 2. Vocês vão lá na página 20 até a 22, que eu vou estar explicando questão por questão, tá? Então, vocês vão responder, tirar foto, manda para mim. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá bom? Então, acompanhe o vídeo que vocês vão entender direitinho as questões, ok? Vamos lá, então? Vem comigo. Iniciar, então, semana 2. Então, vocês vão pegar aí o PET de vocês, vão abrir na página 20. Então, essa semana inicia na página 20 até a 22, tá? O conteúdo vai ser sobre os divisores. Também entra um pouco de múltiplos que nós já vimos, né, semana passada, ok? Vamos lá para os exercícios, então. Primeira atividade aí. Laura fez 24 bombons e ela quer empacotar esses bombons de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade de bombons. Então, letra A, indique todas as formas possíveis de se fazer isso, completando a tabela. Então, na primeira linha eu tenho o número de pacotes e na segunda, quantidade de bombons em cada pacote. Então, em um pacote, eu vou colocar 24 bombons. Agora, em 2 pacotes, quantos bombons cada um? Você vai pensar e vai colocar aí. 3 pacotes, quantos bombons? Não pode sobrar bombons, tá? Vocês vão dividir de forma que não sobrem bombons. Vão preencher o quadro aí, certo? Continuando aí, então, sistematizando os conceitos. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplo dos números que foram multiplicados. Então, eu tenho um exemplo, 3 vezes 3 é igual, esse daí está digitado errado, foi um erro de digitação, tá? Não é 69, 3 vezes 13 é 39. Então, o 39 ele é múltiplo de 3 e também ele é múltiplo de 13, tá? Na letra B, podemos afirmar que nessa tabela estão escritos todos os fatores de 24? Por quê? Bom, os fatores que ele está dizendo aí, os fatores são os números que multiplicados dá o resultado da multiplicação, no caso, 24, né? Nesse exemplo acima aí, os fatores são 3 e o 13, e o resultado da multiplicação é 39. Lá em cima, vocês vão ver se os fatores, ou seja, o número que está lá, se ele multiplicado por um outro número dá, no caso, 24, certo? É isso que vocês vão responder aí na letra B, ok? Letra C. Verifique se os fatores de 24 são também os seus divisores. Então, vocês vão ver na tabela que vocês fizeram lá atrás, se os números que vocês escreveram lá são também divisores de 24, tá? Lembrando que eu passei essa aula, vocês não assistiram, assiste sobre os divisores, ok? Registre a estratégia que você usou, aí coloca aí qual foi a sua estratégia, tá bom? Sistematizando conceitos. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Podemos dizer que um número A é divisor de outro número B, se B for múltiplo de A. A divisão é exata quando o resto da operação é zero, quando não tem resto. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem isso aí. Então, eu coloquei o valor para A, 4, e B, 24. Então, tá dizendo que são operações inversas, né? Multiplicação e divisão. Então, um número é divisor do outro se esse outro for múltiplo dele. Então, vamos ver o exemplo. 4 vezes 6 é igual a 24. Vou fazer a operação inversa agora. 24 dividido por 6. Chegou no 4. Fiz o inverso. Então, eu posso dizer que 4 é divisor de 24, porque 24 é múltiplo de 4, entendeu? Como o 24 é múltiplo do número 4, então eu posso dizer que o 4 é divisor de 24, tá? Então, os múltiplos e divisores também têm a operação inversa aí, certo? Então, 6 vezes 4, outro exemplo ali, ó, 24. Faça a operação inversa. 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, o 6 é divisor de 24, porque o 24 é múltiplo de 6. Deu para entender mais ou menos o que ele quis dizer aí? Questão número 2.
A professora de matemática propôs à sua turma de sexto ano um trabalho de pesquisa para ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudante, quais são as quantidades possíveis de formações de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudantes por grupo. Então, eu coloquei uma tabela, né, conforme foi lá na questão número 1, com o número de grupos e o número de estudantes por grupo. Então, eu comecei pelo número 1. Isso aqui é a mesma coisa que vocês estar achando os divisores. Novamente, se não viu a aula de divisores, volta e assista para entender o que são divisores, tá? Então, eu começo pelo 1, tá? Então, eu faço a divisão por 1, vou fazendo por 2, até chegar no 36. Mas aí tem todas aquelas regrinhas, né? Que vocês assistiram, vocês vão saber. Então, quantos grupos eu posso formar com 36 alunos? Somente um, tá? Então, coloca 1. Com 2, quantos grupos eu posso fazer com 18 alunos? No caso, 2 grupos. Então, o que eu vou fazer? 36 eu vou dividir por 1, vou dividir por 2, vou dividir por 3, vou dividir por 4 e vou colocar as quantidades aí abaixo, tá? Então, em cima vocês vão estar colocando esses números, 1, 2, 3, 4, o 5. Será que dá para dividir por 5? Não vai dar uma divisão exata, então não vai colocar o 5. Só vai colocar aí em cima os números na qual você divide o 36 e a divisão é exata. Vocês vão ver quantos grupos vão ser formados. Eu coloquei de amarelinho aí 1 e 36 e do outro lado também. Porque se ela quer fazer grupos, então não tem sentido ela fazer um grupo com 36 alunos, certo? Ela quer grupos. Então, esse daí não é válido. E a última, também fazer 36 grupos de uma pessoa, também não é válido. Então, por isso que eu coloquei em amarelo. Então, a resposta vai ser as outras que vocês vão preencher aí no meio, ok? Então, tenta fazer devagar, pensa, divide aí o 36 pelos números que vocês vão encontrar, tá bom? Questão número 3. Observe os números apresentados nos cartões abaixo. Faça todas as multiplicações possíveis com os números apresentados, mas com 2 dos 3 números. Depois escreva seus resultados e em seguida responda as questões. Então, eu tenho aí o 7, o 8 e o 9. Quantos resultados diferentes são encontrados? Vocês vão multiplicar 2 a 2. Então, eu fiz o primeiro exemplo. O primeiro, 7 vezes 8, 56. Então, você vai depois multiplicar mais 2 números. Ver quantas possibilidades vocês têm de multiplicar 2 números só, tá? Entendeu? Agora, se eu fizesse 8 vezes 7, é a mesma coisa, então não preciso colocar. Eu vou colocar os números diferentes aí multiplicados 2 a 2, certo? Letra B. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números? Então, vocês vão escrever de quem são múltiplos os resultados encontrados da letra A. Então, eu fiz aquele primeiro exemplo, né? 7 vezes 8 é igual a 56. Então, o 56, que é o meu resultado, ele é múltiplo do 8 e também do 7. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Conforme o número que você escreveu lá, você vai escrever aqui, tá bom? Letra C. Ao dividir os resultados encontrados por 7, 8 e 9, essas divisões são ou não são exatas? Quais são os resultados e os restos dessas operações? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vão pegar os resultados lá da letra A, que vocês multiplicaram os números, lembram? Vou pegar o primeiro exemplo que eu fiz, 7 vezes 8, 56. Então, eu vou pegar o resultado 56 e vou dividir por 7, vou dividir por 8 e vou dividir por 9. Olha aí, eu fiz o primeiro, depois vocês vão fazer os outros. Então, 56 dividido por 7 deu 8, minha divisão foi exata. 56 dividido por 8 deu 7, divisão exata também. 56 dividido por 9 deu 6, resto 2, então não foi exata. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Pegar os resultados lá da letra A, no qual vocês multiplicaram os números, e fazer a divisão por 7, por 8 e por 9, ok? Letra D. Ao dividir os resultados encontrados por 2,
Essas divisões são ou não são exatas? Quais os resultados e os restos dessas operações? Então, agora vocês vão pegar o resultado lá da letra A e vão dividir por 2 e ver se a divisão é exata ou não. Fazer da mesma forma que nós fizemos na questão anterior, só que agora vai dividir por 2. Aí vocês vão escrever se a divisão foi exata ou não foi exata, certo? Questão número 4. Leia a afirmativa abaixo, depois escreva um parágrafo comentando a. Então, vamos ler. Podemos encontrar os divisores de um número natural determinando os seus fatores. Então, vocês vão escrever alguma coisa sobre isso, tá? Sobre os fatores e os divisores aí, fazer uma escrita e comentar, ok? Questão número 5. Encontre os divisores naturais dos números abaixo. Então, aqui para encontrar os divisores, novamente. Se não assistiu o vídeo dos divisores, volta e assiste, tá? Então, o que vocês vão fazer? Pegar o 18, dividir por 1, por 2, até chegar no 18. Os números na qual você dividiu e a divisão foi exata, então esses são os divisores, no qual você vai escrever aí na frente, tá bom? Então, a letra A é 18, a letra B 100 e a letra C 25. Questão número 6. Olhando para a multiplicação 15 vezes, aí tem um quadradinho, é igual a 105. Qual é o número que está escondido pelo quadradinho? Então, para vocês descobrirem o número que multiplicado por 15 dá 105, vocês vão fazer a operação inversa. Ou seja, vocês vão fazer 105 dividido por 15, na qual vocês vão descobrir o número do quadradinho aí, ok? E aí, galera? Vocês entenderam tudo direitinho? Fizeram? Eu estou aguardando, hein? Não deixe de mandar pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Nossa aula se encerra aqui, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!